Senhor, nós somos teus, a igreja é tua, a vida que temos, você comprou com teu precioso sangue. Todo poder, todo domínio, toda autoridade te é dada nos céus e na terra. Pai, nós queremos nessa noite levantar mais alto o teu nome, declarar que a tua glória e a tua santidade estão num lugar inatingível, num lugar extremamente elevado. E nós levantamos os olhos nessa noite, Senhor, para o trono da tua glória, de onde provém, Senhor, toda a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. E nós clamamos, Pai, e rogamos pelo nosso país, que o Brasil seja coberto, Senhor, nesses dias, pelo poder da glória do Deus Todo-Poderoso. Não apenas nos dias da festa profana, mas de cada um dos dias do Senhor, onde homens profanos se levantam contra o conhecimento de Deus. Que o poder e a glória do Deus Todo-Poderoso envolva, Senhor, e impacte a vida desses homens e mulheres, para que eles reconheçam a autoridade, o poder, o governo, o domínio de Cristo Jesus. E nós como igreja nessa noite, Pai, nós bendizemos o teu nome, levantamos mais alto o teu nome, Senhor. Declaramos a nossa liberdade em Cristo. Declaramos, Senhor, a vitória da redenção, a vitória, Senhor, do sangue derramado de Cristo Jesus. Declaramos a vitória contra principados e potestades que foram expostos ao desprezo, porque Jesus triunfou sobre eles na cruz. Levantamos mais alto o teu nome e te bendizemos e declaramos a tua santidade sobre a terra, agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ministrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode sair do seu lugar e pode trazê-la. Nessa noite vamos estar gerando o favor do Pai, trazendo a proteção sobre as nossas finanças e permitindo que o Espírito de Deus construa em nós esse favor e essa graça de Cristo. Obrigado, Pai, por podermos fazer parte nesta noite desse ato de construção, Senhor. Obrigado, Pai, porque quando nós entregamos aquilo que é natural, há um sobrenatural que nos envolve, há um sobrenatural que toca as nossas famílias, que toca tudo quanto temos e somos, e nós bendizemos o teu nome nessa noite. Nessa noite de santa convocação, Senhor, levantamos mais alto o nome da tua glória. Recebe a nossa adoração, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, que as finanças da tua igreja sejam protegidas nesse tempo, do teu povo, Senhor, sejam protegidos, que a fidelidade possa gerar o favor do Pai sobre suas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Deixa eu fazer um comunicado aos pais, principalmente, que a partir desse domingo, somente as crianças até 9 anos é que vão subir para o segundo andar. A partir de 9 anos, deverão permanecer com seus pais aqui. Então, já fica esse aviso para esse domingo, para os próximos domingos, até mesmo, somente até 9 anos, é que vão para os cultos que estarão acontecendo nas salas lá em cima, e de 9 anos em diante permanecerão aqui no salão da igreja. Então, se porventura alguma criança acima de 9 anos subiu, o professor vai retorná-la, porque isso começa nesse domingo. Tome seu lugar. Glória a Deus. Tudo bem aí, gente? Amém? Glória a Deus. Eu preciso passar alguns avisos importantes, né? Eu sei que nós estamos num período diferenciado,
Apesar de estarmos numa santa convocação, é um tempo onde aqueles que estão compreendendo a seriedade desses dias estão apostos, mantendo as suas torres de intercessão no lugar mais alto, para que aquilo que Deus quer fazer na nossa nação aconteça em nome de Jesus. Mas eu tenho aqui alguns avisos. O primeiro deles é sobre o acampamento. Ontem eu já fiz esse aviso no final aqui das 12 horas, que foi um tempo assim extraordinário. Quem estava aqui nas 12 horas? Glória a Deus, foi muito bom mesmo. Eu confesso que eu cheguei em casa e passado uma hora depois eu senti algumas partes do corpo que estavam em desobediência, mas hoje pela manhã, depois de uma noite de sono, está tudo normal. Glória a Deus por isso. O que cansa é o pecado. A vida com Deus e as coisas do reino de Deus não cansa. Glória a Deus. Por isso que a palavra diz que Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ele sabe que nesse ambiente, nesse nível de comunhão, existe algo sobrenatural do favor de Deus. E eu estou aqui, depois dessas 12 horas, como se tivesse passado apenas 12 minutos. Vamos lá. Eu avisei ontem sobre o acampamento, né? Então, nós temos um total de 350 vagas para adultos, né? Ou seja, aqueles que pagam integral. E essas 350 vagas estariam distribuídas aqui para a sede, as duas igrejas Terra Fértil, né, em Santa Cruz e Guaratiba, e também Ministério Corbã, lá em Sepetiba. E nós aqui já alcançamos o número de 300 adultos inscritos, isso sem considerar as crianças que até 11 anos e aquelas até 5 anos. Então, já ultrapassamos o número de pessoas, né, mais de 350. Então, as inscrições aqui na sede estão encerradas. Quem quem se inscreveu, muito bem. Quem não se inscreveu, agora somente se houver alguma desistência. Para isso, você deve continuar a procurar os irmãos que vão estar lá no final. Pastor Paulo, pastora Viviane, Washington e Márcia, para colocar lá o seu nome, né, na lista de espera, para que então depois a gente possa ver se é possível encaixá-lo até que aconteça esse acampamento que estaremos realizando, né, com toda a igreja nos dias 6, 7 e 8 de setembro desse ano, né? Então as inscrições agora somente para os irmãos que estão lá em Santa Cruz, Guaratiba e também em Sepetiba, Ministério Corbã. Aqui na sede, infelizmente, quem conseguiu já foi, quem não conseguiu, um abraço, deixou para a última hora. É assim mesmo, de repente vai se ouvir uma voz, eis o noivo, a porta vai fechar. Quem tivesse inscrito vai entrar, quem não tivesse inscrito vai ter que esperar aí, não sei o quê, porque não vai acontecer mais nada. Deixa eu avisar aqui também sobre a equipe de treinamento do Encontro com Deus. Segunda-feira, dia 11, às 20 horas, a reunião de treinamento da equipe do Encontro com Deus. Então, você que faz parte da equipe do Encontro com Deus, que acontece agora, o primeiro em abril, você deve estar nessa reunião no dia 11 de março, às 20 horas, e participando dessa reunião de treinamento, você certamente fará parte da equipe, submetendo a todo esse processo do seu treinamento. Bom, deixa eu falar alguma coisa agora também muito importante, gente, sobre terra fértil em sua casa. Glória a Deus. Terra fértil em sua casa. Terra fértil em sua casa é um movimento, uma manifestação de irmos como igreja, através das células, na multiplicação, vamos dizer assim, do fazer das células, e na verdade toda a igreja mobilizando, indo na casa de pessoas não convertidas ou pessoas afastadas do reino de Deus. E nós tivemos esse movimento, essa realização no final do ano passado. Foi assim extraordinário os resultados, e até hoje a gente ainda faz ações e células foram formadas, células foram acrescidas por conta
desses novos irmãos em Cristo que receberam a Cristo Jesus ou se reconciliaram durante o período de terra fértil em sua casa, que foi um período de 7 semanas. Então, nessas 7 semanas, depois dela, também tivemos batismo no final do ano, encontro com Deus no final do ano, e foi, enfim, foi um momento da porta dos céus ter se aberto para muitas vidas, muitas famílias. E nós vamos imediatamente, logo no início agora do primeiro trimestre, retomar ou refazer o Terra Fértil em sua casa, então, a segunda etapa, né, ou 2. E ela terá início, Terra Fértil em sua casa terá início a partir do dia 10 de março. 10 de março é domingo, então, obviamente, a partir de segunda-feira, dia 11. O que significa dizer isso é que durante 4 semanas, a partir, então, do dia 11, as células não se reunirão nas casas como habitualmente a gente faz. As células, através de equipes que serão formadas pela liderança destas células, estará enviando, né, os seus discípulos dessa célula para estarem ministrando durante essas 4 semanas, a começar então do dia 11, da semana que inicia no dia 11, segunda-feira, durante então 4 semanas. Bom, só que nós estamos hoje e amanhã ainda temos a Santa Convocação, terça-feira. Então, eu queria solicitar para que a gente ganhe rapidez nesse funcionamento do Terra Fértil em sua casa, iniciando no dia 11, que esta semana, estamos entrando, que os líderes de célula comecem a indicar, né, conjuntamente com a sua célula, que normalmente as células elas têm grupos de WhatsApp, você indicar ali famílias, casas, que você gostaria, né, já conhece as pessoas, conhece, talvez sejam seus familiares, amigos, em que importa que seja, e nós, durante, então, essas 4 semanas, iniciando no dia 11, e estaremos indo nessas famílias. Então, é claro, para isso, primeiro, precisa você fazer contato com essas casas, essas famílias, para saber se eles desejam, durante essas 4 semanas, que 2, 3 irmãos estejam indo lá para estar orando, para estar abençoando a sua casa. E quem não quer oração, quem não quer que alguém vá à sua casa para orar, para abençoar, num tempo tão difícil como a gente vive hoje. E essa é uma oportunidade da gente proclamar Jesus àqueles que não estão necessariamente convivendo com a gente todos os dias. Então, é importante que, a partir de hoje, na verdade, nós temos aqui algumas fichas, né? E você vai poder pegar no final, lá com o Felipe, se já tem essas casas, inclusive é possível que algumas casas sejam daquelas que já foram tocadas anteriormente, e de repente a pessoa deu um sinal de que iria caminhar com Cristo, mas não foi assim tão firme, tão forte. Então a gente vai lá para dar mais esse suporte, levar com mais ênfase o nome de Jesus a essas pessoas. Então talvez você já tenha esse nome, e aí no dia 10, que é então domingo agora, próximo domingo às 10 horas da manhã, vai ser uma reunião com toda a igreja, e é claro, envolve todos os líderes de célula, onde você já vai trazer as casas, né? E aí alguns já vão poder durante essa semana, algumas células, já vão poder indicar quais serão as suas famílias. Quantas casas, quantas famílias eu posso fazer? Bom, se você tem disponibilidade, faça uma na segunda, outra na terça, outra na quarta, na quinta, na sexta. Cada um conforme a sua disponibilidade. Mas eu creio que pelo menos 2 a 2, assim como Jesus enviou os seus discípulos, né? Enviou 2 a 2 para anunciar o reino de Deus. É importante que pelo menos sempre 2 pessoas estejam fazendo o Terra Fértil em sua casa. Então, por favor, hoje, ao final, se você já tem aí, você está aí recebendo essa informação, puxa, legal, tem uma casa de um colega, de um amigo e tal, e eu gostaria de fazer lá, já até falei com ele sobre isso, porque eu soube que ia ter o Terra Fértil agora no início de 2019, e ele se mostrou interessado. Então faz um contato e tal, e já
preencha a ficha, e se você já tem isso tudo definido, é só pegar a ficha, já preencher e devolver hoje mesmo. Se você não quiser devolver hoje, não tem problema, você pode fazê-lo durante essa semana ou no domingo, porque esse domingo será um domingo de treinamento e o domingo onde nós vamos ajuntar todas essas fichas, as preenchidas e as que serão preenchidas no domingo, para que, então, a partir do dia 11, a gente saia para anunciar Jesus a essas dezenas e centenas de casas, como aconteceu na edição Terra Fértil em Sua Casa em 2018. Amém, queridos? Amém, irmãos? Aleluia! A palavra diz que a gente tem que anunciar Jesus enquanto é dia, porque a noite vem. E eu acho que a noite já chegou. A noite já chegou. E, bom, então para isso, faça isso hoje ainda, procure depois com o Felipe no final, e você já vai poder preencher a sua ficha. Bom, vamos falar sobre a Santa Convocação. Como nós vimos, né, ontem nós estivemos aqui desde as 9 horas até as 21 horas, foram 12 horas de oração, de intercessão, de profecias, né? Tivemos as salas lá em cima de arrependimento, de profecias que aconteceram, e aqui no salão acontecendo louvor e adoração, e também intercessão sendo mesclada. E tivemos aqui ontem vários ministérios, cada um na sua escala, no seu turno, nessas 12 horas, e com isso fechamos essa primeira etapa das 12 horas de louvor e adoração. E amanhã nós estaremos no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro. Nossa saída aqui de Inhoaíba, que é obviamente através da Supervia, trem, será às 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, todo mundo já estando lá na estação de trem de Inhoaíba, e de lá a gente já segue rumo à Central do Brasil, que é o local do encontro. Então, todos os outros ministérios também vão para a Central do Brasil, e vamos nos reunir lá aproximadamente, então, umas 9 horas da manhã, e dali vamos caminhar até a Praça Tiradentes, que será o local de concentração do público maior, onde estará acontecendo adoração, oração e outras coisas que o Espírito nos mostrar. É uma caminhada bem curta, né? Quem conhece o centro do Rio de Janeiro, ali do centro, da Central do Brasil, até a Praça Tiradentes, é praticamente uma reta ali, ao lado ali da Praça da República, e a gente chega em 10 minutos caminhando tranquilamente até a Praça Tiradentes, onde será a nossa base. Ali nós vamos montar todo o material de som, e dali, daquele local, através de alguns ministros, nós vamos para alguns ou vários locais ali no centro do Rio de Janeiro, representando vários ambientes espirituais, de ambiente de autoridade, de governo, de saúde, jurídico, e por aí vai. E esse grupo vai estar se dirigindo para esses lugares, orando, realizando os atos proféticos, e depois disso vamos retornar, todos vão retornar para esse mesmo lugar central, onde a grande parte de nós, de vocês, né, porque eu vou estar saindo, a grande parte de vocês vai estar baseada onde ali estaremos orando. Claro que alguns vão poder estar indo lá com os demais pastores, apóstolos que vão estar lá, para estarem orando, mas ali na Praça Tiradentes será a nossa base para orar e interceder pelo Rio de Janeiro. Eu creio que devemos estar lá todos juntos, já concentrados entre 9h30 e 10 horas, e pelo cálculo dos locais onde vamos orar, imaginamos que às 13 horas, 1h da tarde, a gente já deve ter terminado, e a gente então começa a retornar de volta para as nossas casas. Será diferente do ano passado, quando nós fizemos, né, aquele tour, né, seguindo em vários pontos, com todo o grupo, parávamos, orávamos, intercedíamos e tudo mais, mas entendemos dessa vez de fazer um ponto mesmo, um lugar de altar de adoração, enquanto alguns ministros estarão orando em lugares específicos. E, por favor,
eu queria mobilizar você. Eu sei que amanhã é feriado, é o dia que a gente pode descansar, mas nós estamos num período de santa convocação e a gente precisa entender a dinâmica do mundo espiritual. A gente precisa entender a relevância da nossa vida como parte do corpo de Cristo. Nós não somos membros de igreja, isso é um pensamento muito diminuto. Nós fazemos parte do reino de Deus, do corpo de Cristo, chamados para expandir o reino de Deus, para manifestar a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, tudo aquilo que nós recebemos aqui nesse lugar, onde nós congregamos, são os fundamentos para irmos. Não tem sentido, não teria sentido Jesus chamar aqueles 12 e ficar com eles, e que bom que a gente está aqui, passar 3 anos e eles apenas ali, envolvidos numa rodinha de uma koinonite, não koinonia, mas numa koinonite. Não, Jesus chamou-os, começou a ensiná-los, e enviou-os, e enviar e ir faz parte do processo do aprendizado. Então, como nós crescemos no reino de Deus, como nós amplificamos o nosso entendimento quando nós começamos a nos mover, a nos mobilizar. Eu sei que há muitos que fazem planos, mas eu gostaria que cada um de nós entendêssemos que esse período de santa convocação precisa ser entendido por nós, não como sendo um tempo para algumas pessoas, entre aspas, mais espirituais, porque isso não existe. Mas sim daqueles que fazem parte da igreja de Cristo Jesus. E Jesus não tem 2 corpos na terra, ele tem um corpo só, que é a sua igreja. Então, você podendo estar em nome de, mas eu marquei um almoço com a família. Bom, você já marcou, é complicado, mas em nome de Jesus, ano que vem, marca nada. A gente vai ter um churrasco sim, mas é lá na Praça Tiradentes, tem um churrasquinho que vem de lá, aí a gente come lá e tudo mais. Mas santa convocação é um tempo mesmo grave, é um tempo de nós nos mobilizarmos como corpo de Cristo. Então mobilize a sua célula, você líder de célula, faça contato com eles, para estar, mas eu vou na praia amanhã, vai chover, mamãe, está dando relâmpago para chuchu, ficar na praia com relâmpago não vale a pena. Vamos para o centro do Rio de Janeiro e vamos estar ali manifestando o reino de Deus. Amém, amados? Hoje, lá em casa, na hora do almoço, isso tem a ver contigo, filho, Renan? Nós tivemos uma sala lá em cima, uma sala de profecia, onde depois que os grupos de células se reuniam em uma outra célula para arrependimento, para intercessão, depois iam para essa sala de profecia, onde debaixo da direção do Espírito, alguns irmãos iam tendo percepções do mundo espiritual, impressões no seu interior, e iam fazendo registros em algumas folhas de papel que ficaram sobre aquela mesa. No período do meu turno, eu pude ler alguns destes pequenos trechos, ou textos escritos por alguns irmãos, que mostravam, no seu entendimento, a dinâmica do mundo espiritual que eles estavam vendo. E hoje, na hora do almoço, estávamos almoçando lá em casa, e o Renan compartilhou no seu turno de uma folha que ele leu, não sabe quem escreveu, mas algo assim que foi muito importante, muito relevante. E hoje a gente poderia trazer outros testemunhos, mas eu queria principalmente, vem cá, Renan, para você falar um pouco sobre aquilo que você leu e ouviu, leu, na verdade, lá na sala de profecia. Amém, boa noite, amados, tudo bem? Tempo forte que a gente teve aqui ontem, e meu pai falou, eu cheguei na sala de profecia no meu turno, e eu comecei a ler os papéis que todos vocês que passaram por lá, alguns de vocês escreveram impressões, aquilo que o Senhor vinha falando, e eu fui lendo cada um deles, todos eles, até teve um que eu li que, algo dentro de mim instalou, certo, Guete? Algo dentro de mim ligou. Eu falei, opa, é por aqui que a gente tem que ir. É interessante que aquele papel não tinha nome, não tinha autor,
era apenas uma voz, amém? Igual a voz de João Batista no deserto, era uma voz que era a voz de Deus. E eu não vou saber exatamente o que estava escrito, mas era alguma coisa nesse sentido. A pessoa que estava ali, ela teve o entendimento que o Brasil, ele, durante muito tempo, ele foi abusado, maltratado, corrompido, feito refém, e por causa disso, o ventre do Brasil se tornou estéril, e o Brasil já não produzia mais nada. Mas estava chegando um tempo onde essa esterilidade, essa maldade, essa corrupção, esse abuso sobre a nação brasileira, isso estaria terminado, e o Brasil passaria novamente a ter um ventre fértil que produzisse algo. E quando eu li aquilo, o Espírito Santo conectou comigo a uma situação que está na mídia de uma maneira muito forte, e meu pai sempre fala isso, é muito verdade. Aquilo que acontece no mundo natural muitas vezes é para que os nossos olhos espirituais estejam atentos e se abram para a realidade que está acontecendo além daquilo que a gente está vendo. E eu imagino que a maioria de vocês, não todos vocês, tomaram conhecimento daquela história de uma menina que foi mantida refém pelo seu padrasto dentro de casa, e essa menina, essa filha enteada foi abusada, foi maltratada. Quem leu essa história? E ela até depois confessou tudo isso, né, para ajudar outras pessoas e tudo isso, né, coisas absurdas. E isso se conectou com aquilo que eu li, e o que o Espírito Santo foi me trazendo é que o Brasil realmente, por tudo isso que a gente, em todas essas santas convocações que a gente vem fazendo há muito tempo, o Brasil foi abusado, foi mantido refém, foi maltratado, foi machucado, e por isso, da mesma forma que uma menina que ela é exposta a uma situação dessa, de prisão, de maldade, de ser violada, ela cria uma figura, ela cria uma repulsa à figura do homem. E muitas vezes, meninas que têm situações como essas, ou questões na sua alma, criam uma aversão à figura masculina. E isso compromete, se não for tratado na sua alma, relacionamentos futuros de casamento, até vendo Deus como pai, e todas essas questões. E o que Deus me falou foi que, pelo Brasil ter tido tão maltratado e ter sido tão abusado nesse tempo, o Brasil criou uma aversão à figura do homem, à figura do noivo, à figura de Cristo. E por isso esse casamento entre o Brasil, entre a igreja de Cristo e os filhos do Brasil, e Jesus como noivo, ele estava comprometido, porque o Brasil estava se sentindo acuado, estava sentindo uma aversão à figura do noivo, por ter sido tão explorado e tão maltratado. Então, o Senhor meio que abriu esse plano para a gente na sala, e a gente começou a interceder sobre a alma da nação brasileira, sobre todo... deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Sobre todas as marcas que foram deixadas no Brasil, de toda a maldade que foi feita e que gerou, sim, uma aversão do Brasil à figura de Cristo como noivo. E nós oramos sobre isso, nós declaramos cura sobre a nação brasileira, e depois nós começamos a orar, declarando que nós vestíamos o Brasil com um vestido branco, com um vestido de noiva, uma noiva branca, e a Bíblia diz que esse vestido branco é uma igreja branca, sem mácula, sem ruga, e que são os atos de justiça. Nós começamos a determinar isso sobre o Brasil, a santidade do Senhor sobre o Brasil, os atos de justiça se expandindo sobre o Brasil, e nós vestimos o Brasil ali como a noiva de Cristo. Amém. E depois disso, a gente completou, já que tem um noivo, e tem uma noiva que está vestida agora de branco, tem algo que precisa acontecer, sim ou não? E a gente começou a orar por esse casamento da nação brasileira com o noivo que é Cristo. E em cima disso tudo, eu queria ler rapidamente, pai, me dá mais esse minuto aí. Isaías 62. Por amor misericordioso para com Sião, não deixarei de agir por compaixão a Jerusalém, ou ao Brasil, ou ao Rio de Janeiro. Não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer como o romper da aurora, e a sua salvação como as chamas de uma grande tocha. Eis que as nações contemplarão a sua justiça, e todos os reis e governantes da terra a sua glória. Tu, ó Israel, ou tu, ó Brasil, serás chamadas por um novo nome que a própria boca de Yahvé te conferirá. Serás um maravilhoso diadema nas mãos do Eterno, como coroa real na mão do seu Deus.
Ó Israel, ó Brasil, tua terra não mais será chamada desprezada, nem abandonada, nem abusada, nem ferida, nem maltratada, mas tu serás honrada e chamada, o meu prazer está em você. E a sua terra casada, noiva, amada por mim, porquanto o Senhor terá grande prazer em ti e a tua terra estará desposada ou casada. Do mesmo modo, como um jovem se casa com a sua noiva, assim teus filhos se casarão contigo. Assim nós, filhos da nação brasileira, precisamos nos casar com a nossa nação. Chega de falarmos mal da nossa nação. Chega de falar, de sermos boca do inferno sobre a nossa nação. Chega de profetizarmos maldição contra a nossa nação. O Senhor está dizendo que nós, filhos dessa nação, precisamos nos casar com essa nação, assim como Ele está desposando a nossa nação. E da mesma maneira, como o noivo se alegra na noiva, assim também o teu Deus se alegrará em ti, ó Brasil. Ó Jerusalém, ó Brasil, ó Rio de Janeiro, coloquei sentinelas sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar atentos, dia e noite, sem descansar. E agora um recado para esses vigias. Ele diz o seguinte: e para vós, vigias, que clamais incessantemente a Yahvé, não há trégua. Amém. Ele diz o seguinte: Brasil, eu coloquei sobre vocês vigias e sentinelas para te guardar. E agora o recado é para os vigias e para os sentinelas que estão sobre os muros, que somos nós. E o Senhor fala para a gente: para vocês que estão sobre os muros, não há trégua, não há descanso, não há cama, não há sono. Não há ignorância, não está à parte, não está em outro lugar, mas está atento. É aquilo que meu pai estava falando aqui antes. É um tempo crítico. É um tempo que não dá para ter distração. É um tempo que não dá para gastar tempo com outra coisa. Porque o próprio Deus está falando sobre vocês que estão sobre os muros, não há trégua. Sobre vocês que estão sobre os muros, não tem o que fazer, a não ser estarem vigiando. Também não deixeis que o Eterno descanse, olha isso. Vocês, vigias, não deixem que o Eterno descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém ou Brasil, fazendo dela uma cidade ou um país elogiado no mundo todo. E Yahvé jurou pela sua destra e pelo seu braço forte: não tornarei a dar o teu trigo como alimento aos teus inimigos, nem aos estrangeiros tornarão a beber o teu vinho. Aquele com quem tu afadigaste produzindo. Nós abençoamos a produção do Brasil, nós abençoamos os empresários do Brasil, nós abençoamos a agricultura do Brasil, nós abençoamos as empresas sobre o Brasil. E declaramos que nós, os filhos dessa nação, nos alimentaremos e seremos beneficiados pelos recursos que o Senhor colocou nessa nação. Entretanto, aqueles que ceifaram o trigo, nós o comerão, louvando a Yahvé. Aqueles que juntaram as uvas delas beberão alegremente nos pátios do meu templo e os meus átrios sagrados. E aí a conclusão: passai, passai pelos portões, preparai um caminho para o meu povo, construí a estrada, removei as pedras, erguei uma bandeira para as nações, porque em verdade Yahvé faz ouvir a sua voz até os confins da terra. Dizei à filha de Sião: eis que o teu Salvador, Brasil, está chegando. Eis com ele a sua grande recompensa, e o seu galardão está seguro em sua mão. Eles serão chamados, nós, os brasileiros, povo santo, redimidos de Yahvé. E tu, Brasil, serás chamada querida, amada, casada, cidade não desprezada. Aleluia! Vamos ficar de pé, queridos. Que motivação maior teríamos para interceder nessa noite, para clamar. Cadê o tangedor aqui? Já devia estar subindo aqui, correndo já, rápido. Eu queria que você procurasse mais 2 pessoas, 3. Então 3 a 3, vamos levantar a nossa voz e vamos interceder, vamos cobrir todo o país debaixo desse entendimento, dessa proclamação. Esta nação é olhada aos olhos de Deus, amada, desejada, querida, e nós vamos juntos aqui agora, primeiramente, vamos desfazer no nome de Jesus toda palavra contrária sobre essa nação. Nós temos autoridade para ligar, desligar, desligamos sobre o Brasil.
Eu nasci num tempo onde estava presente a ditadura. Não foi um bom tempo para o Brasil, é verdade. Não foi um bom tempo. Mas uma frase estava presente sempre em muitos lugares, e principalmente nos carros fortes, né? Porque parece que muitas dessas empresas se tornaram empresas de militares. E tinha uma frase assim: Brasil, ame-o. Quem lembra? Ou deixe-o. Brasil, ame-o ou deixe-o. Deus nunca vai deixar o Brasil. E nós expressamos o amor de Deus também. Eu amo a minha nação. Eu amo o meu hino nacional. Eu aprendi o hino nacional na escola. Eu formava para o hasteamento da bandeira. Eu tive muito ensino, moral e cívica. E eu creio que isso contribuiu bastante para a minha cidadania, para o meu amor para com o país. E mais ainda depois que eu conheci a Cristo. Então não é uma questão de ideologia, é uma questão de valores. E hoje o Brasil busca encontrar, e nós somos os primeiros a gerarmos isso, os seus fundamentos autênticos de valores que vão fazer com que as gerações amem esse país. E o êxodo que tem acontecido, de gente ir para fora, algo vai acontecer, e eu creio, já está acontecendo no Brasil, que aqueles que estão lá fora vão dizer: vou voltar para a minha nação, porque lá está muito melhor. Vamos levantar a nossa voz, vamos orar. Ore junto agora com mais 2, 3. Levante a sua voz agora em nome de Jesus. Levante a sua voz e ore pela nação brasileira. Ore pela manifestação do Espírito Santo de Deus, o Espírito da paz. Ore pelos ambientes da nossa autoridade. Em nome de Jesus, Pai. Clame com desejo no seu coração. Nós estamos falando como representante do reino de Deus no Brasil. Nós estamos em santa convocação, e como os atalaias, como os vigias, como aqueles que conhecem os tempos e as ocasiões. Esse é o tempo do Brasil. Esse é o tempo da igreja revelar quem de fato ela é. Esse é o tempo de tomarmos os territórios, a começar no mundo do Espírito, e desalojarmos as estruturas das trevas que trabalham violentamente para que o país não avance. Mas nós destronamos agora em nome de Jesus essas estruturas espirituais. Vamos, levante a sua voz. Levante a sua voz, eu queria que todos pudessem estar intercedendo agora. Não é hora de fazer outra coisa senão a gente interceder. Que as marcas do reino de Deus se tornem visíveis no Brasil. Que as marcas dos valores da família se tornem visíveis no Brasil. Que a justiça e o direito se tornem a marca desta nação. Nós clamamos pelo poder do nome de Jesus. Nós clamamos para que o Senhor envie seus anjos para que cubram os limites territoriais. Aleluia!
pelo teu jubileu, Brasil. Nós clamamos pelo teu jubileu, Brasil. Clame, 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 clame ao Deus Altíssimo. Grande é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor, sobre esta nação. Que o Brasil escute os tambores do Deus Santo, que agora mesmo seus anjos poderosos estejam nos limites territoriais e marítimos do nosso Brasil. Fechamos as portas e mandamos para longe daqui todo espírito que não coopera com o plano e o propósito do Senhor sobre a nossa nação. Nós clamamos pela restauração dos valores do nosso país. Nós clamamos pela restauração daquilo que nos chama Brasil. O nosso nome como país teve origem em uma planta chamada pau-brasil, vermelha como fogo. Oh, nosso país nasceu com uma identidade de fogo, fogo do Espírito. Gere sobre a nossa nação. Pai, no nome de Jesus, levanta a tua igreja, Senhor, nesta nação. Levanta uma igreja, Senhor, não baseada em ideologia, mas uma igreja que tem como princípio aquilo que é puro, que é perfeito, que é reto diante dos teus olhos. Enche, Senhor, o nosso coração de esperança e expectativas de que de repente o Senhor vai fazer. Pai, traz prosperidade sobre a nossa nação. Pai, traz a abertura de emprego para o nosso povo. Que a economia seja abençoada agora. Que os nossos campos sejam abençoados agora. As nossas indústrias sejam abençoadas agora. E que venha, Senhor, tempos de abundância sobre esta nação. Mas acima de tudo, Senhor, que esta nação encontre-se novamente contigo. Que ela reconheça a tua voz e que ela corra para os teus altares. Em o nome daquele que vive e governa pelos séculos eternos, o seu nome é Jesus. Amém e amém. Dê um brado de vitória agora. Amém. Glória a Deus. Como o pastor Galbi diz, tem que orar forte. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Pode sentar, meu amado. Aleluia. (7 de setembro de 1822) foi o dia da proclamação da nossa independência. Um apóstolo do Conselho Apostólico de São Paulo, Paulo de Tarso, Deus colocou nele um projeto que ele está levando em vários locais do Brasil. Eu já convidei-o para estar aqui, ele vai trazer esse projeto. E o seu projeto tem como tema uma frase do nosso hino nacional, e a frase é com uma pergunta, com uma interrogação: ouviram do Ipiranga? E esse projeto é realizar grandes encontros no ano de 2022, quando então se completará 200 anos, 2 séculos da independência do Brasil. É um país jovem ainda, é um país muito novo em comparação com outros países, né, como da Europa, países já centenários, chegando a mesmo milenares. E na América, aqui o Brasil é um dos países mais novos, né, uma democracia ainda muito juvenil, mas estamos aprendendo a duras penas, né, com nossos próprios erros e tropeços. Mas graças a Deus que a nossa confiança não está no governo de homens, mas sim na autoridade daquele que é o Senhor do Brasil e o Senhor destes governos. E se você lembrar, queria que você estivesse orando, né, nas suas orações pessoais, por esse projeto que o apóstolo Paulo de Tarso ele está levando em várias capitais do Brasil, várias cidades do Brasil. E eu convidei para ele estar aqui conosco, e vamos ver se no segundo semestre a gente consegue uma data para isso acontecer. Ouviram do Ipiranga? É uma preparação, um treinamento que estará acontecendo, uma abertura de entendimento para essa data de 7 de setembro do ano de 2022. Então, está aí 3 anos à frente, mas é um projeto muito sério, muito interessante, e eu consegui ter alguns flashes, né, desse projeto, e vale a pena, valerá muito a pena nós como igreja termos essa oportunidade de conhecer através do apóstolo Paulo de Tarso. Quero orar. Pai, no nome de Jesus, que o Espírito da sabedoria, do entendimento de Cristo, Senhor, tome a nossa mente de uma forma total e completa agora, para que os nossos pensamentos estejam totalmente alinhados à Tua voz, para que em nome de Jesus, Senhor, se há escamas nos meus olhos, se há escama nos olhos dos meus irmãos, que essas escamas caiam, Senhor, e pelo poder que há no Teu nome, nós possamos viver esse tempo como genuínos cidadãos do reino de Deus. Que seja abençoada a mente e os ouvidos. Eu fecho agora todos os acessos para todo espírito de distração que quer roubar o conhecimento da palavra de Deus, para que esses poderes malignos sejam banidos dessa região agora, seja aqui, sobre qualquer lugar agora, onde a Tua palavra é ministrada, nesse ambiente, em qualquer região onde nós estamos. Eu oro, Pai, para que esses espíritos territoriais recuem em o nome de Jesus, e tão somente o fluir do Teu Espírito se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Os que concordam, digam amém. Ok. Eu queria ler com você no livro do profeta Oséias. Por favor, eu queria que você abrisse lá no livro do profeta Oséias. E vamos ler alguns versos desse texto, desse profeta que impacta a sua geração, que se move debaixo de uma direção exclusiva do próprio Pai, do próprio Deus,
que faz coisas que para nós seriam coisas absurdas. Se Oséias estivesse entre nós, nós diríamos que seria um profeta, um falso profeta, diríamos talvez que é um homem cuja verdade não está presente, por tantas coisas que Deus move esse profeta a realizar, e que naquilo que ele estaria realizando, entre os quais se casar com uma prostituta, e isso para que Deus revelasse e mostrasse para o próprio profeta, para que ele sentisse, percebesse as dores, vamos assim, de Deus em relação ao seu povo, ao povo de Israel, que se afastando dos caminhos do Senhor. Nesse tempo, Israel estava ainda dividido em dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul, entre Israel e Judá. E Israel apostata, se afasta de Deus, começa a seguir a outros deuses, a ídolos. E Deus, no seu julgamento, mas também na sua misericórdia, está sempre buscando trazer de volta aqueles que se dispersam. E Deus mostra, através dessa ação que Ele pede ao profeta Oséias, para que Oséias pudesse entender na terra o que é viver em aliança com alguém que se prostitui com o outro. E para isso, então, Deus diz para o profeta se casar com uma prostituta. E o sentido de prostituta para Deus era que Israel havia deixado a ele e havia se curvado a outros deuses, se prostituindo na sua adoração a Deus, adorando a outros ídolos. E muitas coisas que o Senhor vai falando a esse profeta, mas eu queria que a gente centrasse em algo que é um texto bem conhecido por nós, que está lá no capítulo 4 desse profeta, um profeta que escreve coisas poucas, mas que são muito, muito fortes para o seu tempo. E eu queria que os nossos olhos também se abrissem um pouco mais a respeito daquilo que Deus fala através desse profeta, falando para a minha vida e para a sua vida, nesse tempo de santa convocação, quando no capítulo 4, versículo 6, Deus mesmo diz, meu povo, diga meu povo. Então veja que Deus não abdica de chamar Israel, ainda que estivesse se distanciando dele, ou distanciado dele, de chamá-lo meu povo. E o Senhor está dizendo, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês, e aí o Senhor está falando aos sacerdotes daquele tempo, rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos, a sua descendência. Vou ler mais uma vez. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, continua o Senhor falando, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Há duas palavras aqui que eu queria destacar nesse texto. A primeira é destruído e a segunda, conhecimento. Meu povo foi destruído. Algumas outras versões, acho que a versão revista e atualizada, diz está sendo destruído por falta de conhecimento. A gente precisa entender que é claro que esse povo, o povo de Deus, estava mergulhado em pecado, em distanciamento de Deus, em idolatria. E é claro que isso é uma falta, é algo muito grave diante de Deus. Mas a gente precisa entender, e aqui trazendo para a igreja, que o maior enfrentamento, o nosso maior desafio não é o pecado. O pecado não é o maior problema da igreja. O maior problema que a igreja enfrenta é a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento não é o conhecimento literário.
Não é o conhecimento, ainda que muito importante, de cor, de textos bíblicos. Mas o conhecimento aqui está falando do entendimento e da revelação do que Deus se propõe ao nos dar como legado e deixar como legado para nós a Bíblia, a Escritura. Então, a ausência desse conhecimento, a ausência desse entendimento, é que leva o povo de Deus a pensar de forma incorreta. E pensando de forma errada, vai agir, consequentemente, de forma errada. E nesse agir de forma errada está aí o pecado. Mas antes do pecado ser gerado, antes do pecado, melhor, ser manifesto, primeiramente vem o ambiente do conhecimento. O conhecimento do entendimento daquilo que somos e do ambiente que nós estamos inseridos como igreja. Esse sempre será o maior objetivo de Satanás. Não é apenas nos levar a pecar. O pecado é o consumar de tudo. Mas antes do pecado se manifestar, vem primeiro a mudança do entendimento. A mudança, a regência. Existe uma palavra muito usada nesses dias atuais que se chama de cosmologia, né? São duas palavras, né? Aqui uma em português, mas é a junção de duas palavras gregas, cosmos e logos, né? Logos fala de conhecimento e cosmos fala do mundo que está ao nosso redor, das coisas visíveis, das coisas percebíveis, das coisas que se ouvem, das coisas que informam os sentidos. Então, a cosmologia, ou seja, qual é a cosmologia que está ao nosso redor? Qual é a formação do pensamento que a cada dia vai se estruturando cada vez mais distante de Deus? Quando a palavra diz que o mundo está posto no maligno, não é para que eu possa olhar e ver o demônio em tudo. O mundo está posto no maligno, envolve o sentido do pensamento. As pessoas vão sendo capturadas, até aquelas que fazem parte do reino de Deus, vão sendo capturadas com pensamentos completamente equivocados com relação aos valores do reino de Deus. As pessoas já vão pensando de uma forma equivocada com relação, por exemplo, ao casamento, que Deus estabelece como norma e padrão um homem e uma mulher. Mas a cosmologia do pensamento dos dias atuais vai aos poucos, como que forçando essas portas do conhecimento a respeito das coisas de Deus, para entrar com os seus pensamentos, que vão envolvendo a família, que vão envolvendo a escola, que vão envolvendo governos, onde tudo tem uma finalidade: afastar sempre o homem de Deus. É sempre produzir na mentalidade geral, absoluta, de que essas coisas de Deus, essas coisas espirituais, isso é para um grupo de gente que não alcançou um nível de entendimento razoável. Pessoas bitoladas, pessoas fechadas em si. Vai ver isso nas universidades. Domingo que vem nós vamos orar por todos os universitários dessa casa. Nós vamos orar para que as suas mentes sejam blindadas com o sangue de Cristo Jesus. Porque eles entram para as universidades e a gente vê, não é um exemplo, são 2, 3, 4, 5. Pessoas que eram fiéis a Deus, amavam a Jesus, apaixonadas por Jesus. E entram nos ambientes da universidade e não percebem que estão rodeadas de pensamentos que são completamente opostos aos princípios do reino de Deus. E aos poucos, não é de uma vez só, vão sendo capturadas. Começa assim: ah não, esse negócio de igreja, esse negócio aí é do passado, isso é coisa do Antigo Testamento, onde as pessoas iam no templo. Que igreja nada, você é igreja. Eu sei que eu sou o corpo de Cristo, que eu faço parte do corpo de Cristo. Mas eu sei também que a palavra de Deus diz que Deus ama a comunhão dos santos. Ó quão bom, quão amável é que os irmãos vivam em unidade, em união.
Ah, mas isso é Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também diz. E todos os dias estavam juntos, no partir do pão, nas suas refeições, estavam juntos. A comunhão do corpo não é o estar junto apenas pelo simples fato de estar junto, ou seja, um corpo sentado do lado do outro, mas até nisso há uma graça de Deus que se manifesta. Na comunhão, Deus libera a sua bênção. Na comunhão, no ambiente maior, por isso que é uma das áreas que mais assim o diabo também ataca, o quê? A comunhão, porque ele sabe que a comunhão traz fortalecimento. Então gera uma crise, gera uma desconfiança, gera uma questão ali, e a pessoa já não quer mais congregar, porque simplesmente já não concorda com o fulano, como se não concordar com alguém fosse um motivo suficiente para alguém estar abortando os propósitos de Deus na sua vida. Mas por que ela faz isso? Porque ela não tem conhecimento. E aqui no caso, Deus estava implicando aos sacerdotes a falta deles não trazer esse entendimento. Entendimento esse que não tem faltado aqui esta casa. Entendimento esse que em todo lugar, em todo momento, tem sido trazido e mostrado sobre a importância de perceber, porque Deus está dizendo, meu povo está sendo destruído. E Deus aqui não está sendo assim, criando um clima destruído, uma coisa assim forte. Deus é aquele que fala a verdade. Então alguém está sendo destruído, significa que valores que são determinantes para que a sua vida seja uma vida frutífera, para que a sua vida seja uma vida que perceba aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, nessa geração, essa vida seja roubada e ela vai sendo destruída. Mas tudo começa aqui, na mente. A todo momento a gente vê a palavra de Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pensai, mente, nas coisas lá do alto. Isso não é viver alheio ao mundo que a gente vive. Pensar nas coisas do alto não é afastar-se do mundo, como se isso fosse possível. Jesus mesmo diz, Pai, eles estão no mundo, e mundo aí é o sistema, mas eles não são desse sistema, eles não são deste mundo. Então, eu preciso não apenas dizer isso para mim mesmo, mas eu preciso a todo momento reformar o meu pensamento. Eu preciso a todo momento, debaixo da instrução da palavra de Deus, permitir que a minha mente, nas coisas, quando eu penso sobre a família, quando eu penso sobre a igreja, quando eu penso sobre finanças, quando eu penso sobre trabalho, quando eu penso sobre relacionamento, que a minha mente esteja afinada com aquilo que Deus diz na sua palavra. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, a gente vê que o pecado no Éden, ele não se estabeleceu no ato em que a mulher comeu. Ali foi a consumação. Ali foi o ato visível. Mas existem atos invisíveis que já estavam acontecendo e a Bíblia deixa isso exposto e conhecido para nós. Olha só, abra lá a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 6. É um texto que todos nós também conhecemos, porque diz lá que a mulher, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer. Não, aí a gente pode olhar assim, boa para se comer porque ela tinha uma aparência de algo assim gostoso. Bom, se eu nunca comi de uma fruta, não é pela aparência que eu vou dizer se essa fruta é boa, não. Porque a aparência não vai dizer muita coisa, a não ser quando você entra no interior dessa fruta. Qual é aquela fruta que você gosta muito, Dema? Aquela que é cheia de carocinho por volta. Fruta de conde. Quem conhece fruta de conde? Todo mundo. Gente, quando você olha a fruta de conde, ela é sem beleza e sem formosura. Troço caroçudo, você olha assim, troço estranho. Mas sabe aquele negócio quando está madurinho? E começa a chupar aqueles gomozinhos. Que coisa linda, que coisa deliciosa. Pega lá o cupuaçu, né? Uma fruta típica do norte.
Você olha assim, cupuaçu, uma aparência meio feiosa, mas quando aquele negócio faz um suco de cupuaçu, é delicioso. Então, não é apenas o olhar externo. Mas aqui, quando a palavra diz que a mulher, vendo a mulher, que a árvore era boa, a árvore era boa, era que os seus sentidos já estavam sendo despertados para algo contrário aos princípios de Deus. Ou seja, aquilo que é mal passa a ser aos olhos bom. Porque o que é bom, o que é mal? O que é bom é andarmos debaixo da segurança e da proteção dos princípios de Deus. Mas como a gente vai discernir então o que é mal? Através desse andar nos princípios de Deus. Porque a palavra de Deus diz que então você, cheio da palavra, o Espírito de Deus vai nos conduzir a toda a verdade. Então nem tudo aquilo que tem uma aparência boa, necessariamente é algo que você vai tomar para si. Pensamentos, formas de agir, de reagir. O conhecimento deste mundo pode ser uma coisa boa, porém você está cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus e consequentemente você vai discernir isso. Mas uma vida cheia do Espírito e uma vida cheia da palavra é uma vida que está debaixo da proteção da obediência. A Bíblia diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore agradável para dar o quê, gente? Entendimento. Aí vem de novo aí o conhecimento ou entendimento. Então, a queda lá no Éden não começa quando ela come. A queda se estabelece quando o seu pensamento é mudado. E aquilo que era santo passou a ser relativizado. Relativismo é uma filosofia. E a gente vive num mundo de relativismos. E a palavra de Deus não é relativa, a palavra de Deus é absoluta. Então há uma distância entre o pensamento relativista. Não é bem assim não. Eu estava conversando com os irmãos aí no domingo passado, do chamado senso comum. O que é o senso comum? Senso comum é aquilo que as pessoas, de uma forma geral, pensam e como pensam, agem. Tem a sua vida pautada pela forma que elas pensam. Mas pessoas sem Deus, pessoas sem princípios do reino de Deus, então aquilo que elas pensam vai se tornando o senso comum. Todo mundo passa a pensar igual. E porque existe um grande número de pessoas que pensam daquela mesma forma, vai se formando, uma própria expressão diz, um senso comum. Mas não necessariamente esse senso comum aponta em direção às coisas de Deus. Porque o senso comum é aquilo que é como um pêndulo, onde se pega coisas que são boas, mas se pega também e se ajunta a isso, coisas que não são boas. E se mistura. Por exemplo, criação de filhos. Precisamos criar os nossos filhos, ensiná-los, colocá-los na escola, dar-lhes o conhecimento, ensiná-los a serem pessoas que façam reflexão, que pensem, aprendam a cuidar da sua vida. Tudo isso são princípios bons, mas junto com isso vem um outro tipo de pensamento que diz assim: a criança é um ser único. E aí eu estou falando de criança, adolescente, junior, é um ser único. E como ser único, ele tem uma identidade. E como possuindo essa identidade, ele não pode ser violado em seus valores da sua formação, desde quando ele foi nascido, e ele precisa deixar que isso se desperte e essa formação dele o possa guiar. Uma coisa muito extensa, mas que na verdade quer dizer o seguinte: olha, pais, vocês criaram filhos, mas os filhos não são seus.
A ideologia vem e diz: os filhos são do Estado. Aí a Bíblia diz: não, os filhos é a nossa, é a minha, é a sua herança. Então ensina a eles, fale a eles, dê a eles o sentido do valor da vida.